Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tendo aí 2 dias legais, conhecimentos daquilo que a Sanasa faz, mas que a Sanasa não conhece, né? Nem toda conhece, né? Alguns conhecem. Como programado, queria agradecer aqui a presença da Estela Salles, além de uma querida amiga, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas ocasiões. A Estela, quando não se falava ainda de ecologia, sustentabilidade e tal, ela já militava na área, em recuperação de áreas degradadas, programas habitacionais. A Estela trabalhou nos 3 níveis de governo, tem essa experiência. Foi secretária de Meio Ambiente da cidade de São Paulo, foi secretária estadual de Meio Ambiente, portanto tem uma experiência enorme para dividir aqui com a gente. Os mais recentemente, ela estava na equipe do AFC que analisou a Sanasa no nosso empréstimo, né, Adriana? Certo? Então eu queria que a gente recebesse aqui com carinho, ela por favor. Obrigada, Maria. Eu gosto muito de vir a São Paulo. É uma igreja que eu prezo muito porque tem um papel fundamental aqui na região. E essa é uma região, a região de São Paulo, é uma região que, de um lado, vem sofrendo muito com as questões ligadas à água. E, de outro lado, vem dando exemplo para o país todo sobre como se mover, como se estruturar para dar conta desses problemas. São problemas que crescem cada vez mais. Porque a gente está numa época em que os recursos naturais, a água, para começar, estão super explorados, mal utilizados, como regra geral, e enfrentar isso, encarar isso, demanda muita capacidade de gestão. E era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Margarida pediu que eu conversasse sobre questões ambientais e saneamento. Né? E aí eu anotei 6 itens que eu gostaria de comentar com vocês. Eu vou rapidamente comentar eles e depois vocês podem me ajudar a pensar o que isso tudo tem a ver com a Sanasa. Como as pessoas em geral. Em geral, quando a gente pensa em meio ambiente, as empresas em geral pensam em licenciar. Vai ser um problema. Eu tenho esse empreendimento, eu tenho essa obra, eu tenho esse serviço para fazer, eu tenho que licenciar. E o licenciamento é uma dificuldade, vai me atrasar, eu preciso executar, eu tenho metas, etc. E, na realidade, o que acontece é que meio ambiente e saneamento são interdependentes. Você precisa de um meio ambiente saudável para poder ter água, e o meio ambiente precisa de muito cuidado no uso da água e do tratamento dos efluentes para ter qualidade. Então, essa interdependência muitas vezes gera conflitos entre os vários usuários do território. E o papel do licenciamento é trabalhar sobre esses conflitos, sobre essas questões. É curioso que muita gente na área de saneamento, dezenas de vezes, me disseram: eu não preciso licenciar as obras de saneamento, porque eu vou fazer um benefício para o meio ambiente. Então, elas valem em si, não precisa licenciar. E aí, tem uma história que é muito engraçada, que eu vivi, e que mostra que não é assim. O licenciamento, com frequência, mais ainda anos atrás, agora cada vez isso está mais bem resolvido, mas com muita frequência, o licenciamento foi um momento que permitiu melhorar os projetos de saneamento. A história que eu
ocasião em que eu era secretária de Meio Ambiente no Estado e o governador era um Hipócrates, que era uma pessoa que falava as coisas na lata e você que se virasse com o feito na lata falando. E tinha uma reunião, tinha uma série de assuntos para tratar, estava eu, estava o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Rosas, e o pessoal tinha pedido para vir também o pessoal do licenciamento e técnicos da Sabesp e ficassem do lado de fora porque tinha uma conversa para o fim da reunião. Estava terminando a reunião, mandaram chamar os técnicos da Sabesp e da Secretaria do Meio Ambiente e o Clóvis falou, eu vou fazer xixi e vocês começam a conversar. A gente começou a conversar e a queixa da Sabesp era, olha, a gente tem um emissário submarino para fazer em São Sebastião. E a Secretaria do Meio Ambiente não quer licenciar. A gente está com o dinheiro parado e não consegue licenciar. Eu perguntei, o que eles pediram? Aí eles pediram um estudo de marés. E a gente fez o estudo de marés e nem assim eles não licenciam. Aí a moça do licenciamento, eu não conhecia o detalhe do problema, ela disse, vocês abriram o resultado que a empresa contratada trouxe para vocês de estudo de marés? Eles disseram, não, a gente entregou para vocês. Bom, o estudo de marés mostra que o esgoto vai voltar todo para as praias. Então, esse emissário submarino não vai passar. Né? Então, a ideia de que o licenciamento ambiental é uma burocracia inútil é uma ideia velha, caduca e que não faz sentido. E que ajudou, o licenciamento ajudou a melhorar a qualidade dos produtos ao longo dos anos. E hoje o nosso serviço já está bastante mais avançado. Existe uma burocracia ambiental em terra, que é difícil, precisa de água duro? Existe. Mas em todas as áreas, a gente sabe que você tem segmentos que são uma rigidez, uma dificuldade em entender o problema do outro, etc. Isso tem que ser vencido. Tem legislação ambiental que não é boa? Tem dificuldades, por exemplo, na área de saneamento, para você licenciar uma ética e que você diz assim, eu vou ter um tratamento ambiental padrão, eu vou atingir 5 anos depois da ética já está funcionando com um padrão inferior. Eu quero licenciar primeiro com um padrão que eu consigo pagar agora e depois o resto eu faço em seguida. Não pode. Né? E o governo deve responder. Né? Então, tem dificuldade sim. Tem problemas que são conceituais, tem problemas que estão cristalizados em legislação, tem questões culturais. A gente tem que ir trabalhando para vencer. E tem também uma outra coisa. Com muita frequência, as questões ambientais implicam conflitos de interesse. Né? Eu tenho que passar aqui uma adutora, mas ela atravessa uma área de proteção. Eu tenho interesse da área de proteção de que não interfira nela. Eu tenho interesse da área de saneamento de que eu preciso passar aqui porque outro caminho é muito mais complicado, vou precisar confiar, etc. Um conflito. E aí, essa discussão, esse entendimento, principalmente com relação ao uso do solo, poderia ser muito facilitado no licenciamento, mas às vezes a desconfiança mútua entre as áreas dificulta isso. Então, isso é uma das 6 questões que eu queria comentar. Uma outra questão é a seguinte: a legislação de recursos hídricos e a legislação de meio ambiente são muito imbricadas. Né? E a água é definida pela legislação como sendo prioritariamente destinada para potabilização. Não é? E isso é muito adequado. Mas acontece que não tem água para todo mundo. Não tem água nem mesmo para potabilizar em alguns lugares. E tem outros segmentos que também precisam de água. Né? E aí, a coisa do licenciamento é importante e o saneamento, que num primeiro momento no licenciamento parece ser vítima do licenciamento, aqui ele é protegido pelo licenciamento, né? Na hora de definir quem vai ter prioridade para usar a água que é escassa. Os outros setores usuários é que reclamam.
Isso é uma questão bastante complicada. A gente vê agora, por exemplo, quando a gente não sabe o que vai acontecer com o sistema Alto Tietê e Cantareira, porque existe risco. É um risco de fato. Tem água para todo mundo na quantidade que a gente está acostumado a usar? Simplesmente não tem. Então tem aí uma tensão entre usuários de água e saneamento. E saneamento é prioridade, ou seja, água para potabilizar é uma prioridade, que traz questões ambientais importantes. Né? Para começar, porque ter água em quantidade suficiente para eu potabilizar depende muito do que acontece no território daquela bacia hidrográfica. E aí as questões ambientais pegam uso do solo, padrão da agricultura, cobertura vegetal, proteção para não ter erosão, etc. Uso de agrotóxicos, que são questões tipicamente ambientais, mas que importam no saneamento. E aí o saneamento precisa se alinhar à área de meio ambiente. Né? Então nós temos questões de padrão de urbanização, nós temos questões ligadas a normas do Ministério da Agricultura e da Anvisa para o uso de agrotóxicos, nós temos questões ligadas à fiscalização de perda de solo, que praticamente não existe. Tem um imbricamento de questões aí que interessam para a área de saneamento. E a gente tem que fazer crescer esse olho da área de meio ambiente sobre todos esses outros fatores que impactam a quantidade de água disponível para potabilizar. E eu tenho que pensar como é que a gente faz isso. Inclusive porque existe uma tendência perigosa de se achar que com dinheiro e engenharia você resolve tudo. Então, por exemplo, agora existe uma expectativa que eu acho arriscada de que se no Alto Tietê, na região metropolitana, tiver tratamento suficiente de esgotos, vai ser possível fechar um circuito que tenha Billings, alimentada pelo Rio Pinheiros, o Rio Pinheiros alimentado pelo Rio Tietê, o Rio Tietê alimentado pelo Alto Tietê, e fechando esse círculo para produzir água suficiente para captar, para abastecer a região metropolitana de São Paulo. E com isso liberaria o Cantareira para o PCJ. É bastante complicado isso e não exime de toda uma série de cuidados, por exemplo, com o uso da água no Alto Tietê, com a agricultura que se faz no Alto Tietê, com a expansão urbana para cima das represas em rios, etc, etc. A engenharia não resolve tudo. Mas aí, quem está na SANASA, quem está em qualquer empresa operadora dos serviços, pergunta, mas eu com isso, como é que eu posso resolver, como é que eu posso ir envolver nessas questões todas? Como é que eu posso ser ator dessa cena tão complexa que não fui eu que montei, que não sou eu que digo qual é a fala de cada um desses atores. Né? E essa é uma questão importante para a gente pensar. Como o operador do saneamento é o usuário entendido como o mais importante dos usuários da água, ele não pode se eximir da responsabilidade, de um lado. De outro lado, ele não tem mandato para isso. Mandato no sentido de que a legislação que estabelece o que essa empresa é, a forma como ela se relaciona com o conjunto da sociedade, em geral, não prevê isso. E, no entanto, cada vez mais é necessário. É uma coisa que a diplomacia internacional considera muito, que é o chamado de soft power. Quer dizer, é o poder de convencimento pela força intrínseca daquele ente. Por exemplo,
Os Estados Unidos pode entrar no país e dar 3 tapas e se estabelecer. Isso não é soft power, isso é formadário. Mas exerceu durante décadas e décadas uma influência imensa em todo o mundo ocidental por meio de produção de cultura, de ciência, de tecnologia, de empréstimos. Isso é soft power. É uma forma de interagir que implica em alcançar objetivos, ou empurrar na direção de alcançar objetivos pela influência. E uma empresa que essa NASA tem esse poder que tem que ser mobilizado, que tem que ser construído, que tem que ser muito cuidadosamente pensado para ela ser também um ator importante na região, na construção da sustentabilidade da água, da resiliência, da minimização da escassez hídrica, que é uma ameaça para todo mundo. E é fundamentalmente uma ameaça para as empresas do saneamento. É uma ameaça para a sociedade, passando pelas empresas de saneamento. Quer dizer, com isso, eu quero dizer que não dá para dizer, eu com isso. Porque já está envolvido, já está dentro de qualquer forma. Bom, isso eu falei muito sobre água. Deixa eu falar também sobre esgoto. Porque, assim como não tem água para todo mundo, em parte porque a gente usa mal, em parte porque o uso do solo é predatório e isso implica em degradação das águas, em redução da disponibilidade. Agora, o tratamento de esgoto é também uma condição fundamental para viabilizar a universalização do abastecimento. Bom, acho que com a engenharia do dinheiro eu posso sempre aprofundar o tratamento da pior água possível, etc, etc. Mas sempre vai atrasar muito, porque é mais caro, eu preciso investir em muito mais tecnologia, em perco água nos processos, etc. Então, as cidades que estão a montante e cujos efluentes chegam perto do lugar onde a minha cidade capta, precisam cuidar dos seus esgotos para que eu possa viabilizar a universalização. Assim como eu preciso cuidar dos meus esgotos para viabilizar o tratamento, a captação de fertilizantes. Então, essa interdependência regional, de novo, aponta na direção dessa integração entre meio ambiente, recursos hídricos e saneamento de uma forma muito entrelaçada. E obriga, de novo, a ter um olhar regional, um olhar de bacia hidrográfica. E a buscar utilizar a capacidade da empresa de mobilizar os esforços regionais, o que também não é simples. Né? É necessário, mas a gente tem que descobrir como que faz isso. Trabalhar nesse sentido. São coisas difíceis que eu estou falando. Né? São mudanças culturais e processos políticos, sociais, institucionais que a gente tem que aprender a construir. Existem caminhos para isso. Existem espaços institucionais para isso. E eu sinto que dá para avançar nesse sentido. Principalmente uma empresa que tem a credibilidade que essa NASA ganhou. A credibilidade é porque nenhum município pode dizer, bom, mas então você gaste menos água nessa esquerda. Nenhum município pode dizer, bom, você descarta seus esgotos, porque eu estou aqui logo para baixo, eu estou precisando de captar água. Ninguém pode dizer você está usando mal o recurso de tarifa. Enfim,
Sanasa tem credibilidade para atuar buscando interferir de uma forma positiva ao longo do tempo nessas questões ambientais que são fundamentais para a existência da própria Sanasa, né? Para o êxito ao longo do tempo da Sanasa que está fazendo. Deixa eu comentar uma outra coisa também. O meio ambiente, e que a gente aprender como que explora. A gente tem que aprender porque é uma coisa que no Brasil a gente ainda faz muito pouco. Que é as ligações entre saneamento e mudança climática. Todo esse quadro, essa simbiose, essa sinergia absoluta entre as questões ambientais e o saneamento se agravam, se tornam muito mais dramáticas com as mudanças climáticas. Porque a gente tem risco de maior escassez, a gente tem maior demanda por tratamento de esgoto, porque se falta água para jusante, a água tem que estar de melhor qualidade, porque eu não estou diluindo os efluentes, né? Então eu tenho que ter um tratamento mais forte. E tem algumas coisas ligadas a mudanças climáticas que podem ser objeto de um trabalho muito positivo que as empresas de saneamento ainda não estão fazendo, que é créditos de carbono. Por que eu falo isso? Porque quando a gente tem efluentes de esgoto, né, matéria orgânica, nos rios, lagoas, eu tenho gases de efeito estufa que aumentam o risco, a probabilidade, a incidência de mudanças climáticas. Então eu tenho que reduzir os gases, metano principalmente, que é solto na atmosfera pelo esgoto e pelo lodo. E quando a Sanasa faz isso, ela está combatendo mudanças climáticas e isso dá margem para você ganhar dinheiro com créditos de carbono. Dá para sair fazendo isso agora? Acho difícil. Por quê? Porque isso tem que ser pensado desde antes, quando você vai fazer o investimento, quando você vai fazer o projeto. Então a gente pode adiante ir buscando projetos desse tipo. Seja em Campinas, seja na região. E essa é uma questão que dá para ir discutindo. Mas as mudanças climáticas, elas não só podem ter impacto importante na oferta de água, aumentando as situações de seca, como também, como eu disse, elas aumentam as exigências de tratamento de esgoto. Então, são duas formas de demanda de mais investimento que impactam a empresa. E isso pode exigir mais investimentos em redundância. O que é isso, né? Eu tenho uma determinada capacidade de reservação e eu aguento desaforo da meteorologia durante tanto tempo. Mas se eu tiver mais reservação, eu posso aguentar mais dias. Mas isso vai me obrigar a investir. Eu tenho dinheiro para isso? Eu tenho que ter mais reservação, mais bombas, sistemas isolados. É complicado. Quando que isso passa a ser necessário? São questões que são colocadas como desafios para cada uma das empresas operadoras de saneamento e desafios que passam a ser cada vez mais presentes com as mudanças climáticas, né? E conforme elas se agravam.
acho que, no caso da Sanasa, não sei se o Manuel vai falar isso, mas eu acho que no caso da Sanasa tem algumas perspectivas que daria para a gente pensar, porque eu falei da Sanasa, usar o seu soft power, né? O seu poder de convencimento, a sua presença política positiva na região para trabalhar as questões ambientais, as questões que impactam a disponibilidade de água, etc. Mas tem outras questões que não são soft power, são coisas muito concretas de investimentos, de engenharia, etc. Que são as questões ligadas à drenagem e a lixo, resíduo sólido. E que não necessariamente estão bem resolvidas. Né? E que uma empresa com o padrão da Sanasa poderia dizer, talvez eu possa ajudar nisso. Porque isso vai ser bom para a região como um todo, isso vai ser bom para a disponibilidade hídrica no final das contas, eu diminuo o risco de enchente na cidade, etc. Né? E aí esse poder que já está estabelecido, que a Sanasa tem, permite para ela, talvez, olhar para questões ligadas a saneamento, porque na legislação brasileira, saneamento não é só água e esgoto. Então, está dentro do escopo de uma empresa operadora de saneamento, lidar com drenagem, lidar com lixo urbano. É fácil? Muito. Mas nada é fácil para vocês. Nada, não tem nada no saneamento que seja fácil. Se era fácil, já foi feito. Eu queria só terminar e esperar comentários de vocês sobre cada um desses itens, se vocês quiserem começar, dizendo o seguinte, que construir as condições institucionais que quer dizer, ter contrato, ter legislação, ter a organização entre as instituições para realizar cada uma dessas tarefas, não é simples. É uma coisa que tem que ser construída. E para ter as condições institucionais, eu tenho que ter as condições jurídicas. E para ter as condições jurídicas, eu tenho que ter condições políticas que permitam construir isso. E mais condições financeiras. Então tem aí uma mescla de condições necessárias, institucionais, jurídicas, políticas, financeiras, para poder dar conta de um problema, as questões ligadas ao meio ambiente e saneamento, que ninguém resolve sozinho. Não tem nenhuma instituição que tem mandato para resolver os problemas de meio ambiente que afetam o saneamento. Ou mesmo para dar conta de todas as questões de saneamento que afetam o meio ambiente. Isso tem que ser feito muito coletivamente, entre as instituições. E não está dado isso pronto. Precisa construir. E, de novo, eu acho que o fato de que vocês, eu vi a quantidade de livros que vocês receberam, eu vi o quanto vocês avançaram nos últimos anos. O fato de que vocês chegaram a esse patamar, dá para ser ambicioso nesse sentido do que eu estou falando. De ficar olhando no entorno e ver como que essa NASA vai se colocar como interlocutora para o meio ambiente da região. E é uma tarefa bonita. Não é simples, não é fácil, não é imediata, mas dá para ir avançando. Eu estou vendo gente tão jovem aqui. Eu queria parar aqui, falei 6 minutos. Fala teu nome. Meu nome é Hermes. Sou gerente da área de produção e operação de água da população. Como a senhora vê a interferência política
em cima do saneamento. Deixa eu tentar melhorar a minha pergunta da seguinte maneira. Eu sou brasileiro e a Sanasa chegou onde está porque eu acho que houve uma sequência de engajamento político em cima do nosso saneamento. Há 25 anos atrás, nós fazíamos gradeamento grosseiro. Hoje nós temos capacidade de tratar 100% dos nossos grupos, porque houve uma continuidade de pensamento. Alguém lá atrás falou, vamos tratar o esgoto. Quem veio depois continuou nesse rumo. Mas as cidades ajudantes regulando, tentando pôr a culpa um pouco em nós, mas nós não somos culpados. Agora, a cidade é montante da nossa captação, que interfere tanto na nossa captação. Como resolver esse imbróglio político junto com o saneamento? Como, se a gente falar tecnicamente, nós temos capacidade de chegar e falar, olha, vamos fazer assim, assim, assim. Mas na política, como que se fala? Não sei se eu me fiz entender. Eu entendo a fala. Acho que tem. Veja, minha primeira vontade é dizer, bom, tem que eleger bons políticos. De sensibilidade para questões como essa. Agora, como é que dá para fazer isso? Né? Isso que você está me dizendo é uma informação que eu conheço, que as pessoas aqui nessa sala, provavelmente todas, se não quase todas conhecem, mas não está claro para o conjunto da sociedade. Não está claro. E isso tem que ficar claro para o conjunto da sociedade de tal forma que isso é soft power, né? Pensar como que vai ser colocado, porque você não pode sair no jornal, publica nos jornais da região, dizendo, olha aqui, tal município não está tratando o suficiente seus esgotos, está aqui, eu coletei uma amostra, olha aqui como é que está a água dele. Então o prefeito não vai gostar que você faça isso. Então, a construção política dessa informação é uma coisa delicada e tem que ser pensada como que faz. O Comitê de Bacia pode ajudar nisso? Pode. E pode ser discutido dentro do Comitê de Bacia como que vai ser destinado recurso para que aquele município cumpra as suas funções. Pode ser discutido com as ONGs da região. Isso são questões. O pensamento político hoje não te dá razão. Porque o prefeito da outra cidade, seja ele qual for, vai dizer, bom, então eu vou ter que aumentar a tarifa. E olha só, eles estão me obrigando a aumentar a tarifa. Então, a construção disso é uma coisa delicada, mas você tem que fazer. Porque política está sempre presente. Está presente positivamente como esteve em Campinas. Ou está presente negativamente em outras regiões, em outros municípios. Aqui teve uma demanda para isso. Uma consciência dos políticos que nasceu de uma percepção dessa necessidade. Tem que tratar água, tem que ter qualidade, e pesou muito para isso a visibilidade que Campinas tem na região. Porque uma coisa é um município pequenininho não tratar, outra coisa é Campinas não tratar, e o estrago que é capaz de fazer, né, nos corpos d'água. Então, traçar uma estratégia política para isso é uma tarefa bem interessante. Mas sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Carlos Schoff, sou da ABS. Eu aqui me convidei para esse evento. Muito obrigado pelos seus 6 pontos. Realmente bastante interessante essa visão. Eu gostaria de saber, na tua visão, Gustavo, como é que você
ver a preparação dos nossos jovens engenheiros para esse novo mundo da água em relação ao meio ambiente. Nossos jovens engenheiros, ainda, na minha opinião, ainda vêm com aquele discurso da água, do esgoto, da drenagem, enquanto que o mundo agora começa a falar de uma água só, né? One water. Então, e tem um conflito aí. Como é que você vê aí as nossas universidades preparando esse engenheiro desse futuro aí que nós almejamos? Eu não sei responder. Porque eu não estou muito por dentro de como estão funcionando as escolas hoje. Eu já tentei interferir um pouco com isso. Não na questão de água e esgoto, mas na questão de drenagem. Drenagem e esgoto. Drenagem e esgoto. Eu uma vez contratei, eu consegui um financiamento bem grande, uma pesquisa. Um financiamento grande mesmo. E eu queria contratar um estudo para definir uma modelagem, uma metodologia para revitalização de uma bacia hidrográfica urbana. E peguei a bacia do Jaguaré, que é o segundo maior afluente do Rio Pinheiros, como projeto. E aí eu contratei o FCTH para fazer o estudo. Todo mundo me disse, mas caramba, o FCTH é a entidade que desenvolveu todos os estudos de drenagem mais caretas que você pode imaginar para a região metropolitana de São Paulo. Tem que contratar esses caras. Então, eu que vou fazer o termo de referência. Eu que vou coordenar o projeto. E eu quero que eles desenvolvam uma metodologia em cima do termo de referência que eu vou fazer. Eu vou dizer o que é revitalização, quais são as metas e quais são os instrumentos. E eles vão fazer uma modelagem para isso. Eu briguei durante 2 anos e meio. Era uma briga assim de faca. Né? E deu certo. Foi muito bom. Tanto é que eles estavam contratados para fazer os planos de bacia para a cidade de São Paulo e já tinham feito meia dúzia de cadernos. Os seguintes todos eles mudaram. Eu quero dizer, para quem não sabe, o FCTH é uma fundação ligada à Universidade de São Paulo e que é a fundação que estuda drenagem dentro da Universidade de São Paulo. Então, eles fazem a cabeça da engenheirada toda. Né? Então, eu acho que dá para avançar nesse sentido. Olha o soft power que eu tinha naquele momento. Eu tinha grana. Eu peguei um empréstimo e falei, vamos fazer esse termo de referência. Não quer fazer, não faz. Eu contrato outro. Mas se quiser fazer esse termo de referência, eu vou coordenar. Então, não era tão soft power assim, era meio tocado, né? Mas eu acho que dá para avançar. E, de novo, a Sanasa tem uma responsabilidade nisso. Por quê? Porque a Sanasa contrata projetos. Quando contrata, define o termo de referência. E se um dia a Sanasa disser, eu vou trabalhar com drenagem, eu vou trabalhar com resíduos sólidos, ela vai poder colocar as suas diretrizes, a sua orientação, as suas premissas, as suas metas. Não sei como responder como é que está sendo, mas eu acho que tem caminho. Alguém podia fazer uma pergunta menos difícil, né? Vou tentar. Você tocou no ponto dos créditos de carbono. Acho que não precisa. Eu falo alto. Não, mas eu falo bem. Você tocou no ponto que é latente para a gente, que são os créditos de carbono. A gente tem já alguns inventários. A tendência é a nossa emissão crescer, porque a gente ainda não faz a empresa inteira. E assim, a gente já chegou à conclusão, mesmo antes de ter o inventário completo, de que a gente vai precisar partir para compensação, compra de crédito de carbono ou projetos próprios. E a gente precisa de um mapa do que a gente poderia fazer. A gente poderia tentar transformar as nossas usinas anaeróbias em biorefinarias de metano, vários projetos que a gente poderia tentar desenvolver.
Mas assim, já existe alguma coisa sendo desenvolvida para saneamento, para a gente já conseguir tentar dar um start e já pensar nas nossas metas e tentar dimensionar isso? Bom, certamente tem que fazer um benchmark, ver no mundo que está rolando. Né? Existe sim, principalmente na Europa de Norte, etc. A minha sensação é que existem projetos que vocês podem desenvolver como compensação e que impulsionam as próprias metas da SANASA. Por exemplo, quando você diz, eu vou incrementar o padrão de tratamento, ou eu vou fazer reuso de lodo, uma outra coisa que sempre fico achando que seria muito legal, eu vou usar esse recurso para comprar terras em torno das nascentes que me interessam, reflorestar, para garantir que eu não vou ter erosão, vou ter uma filtração de agrotóxicos, etc. Tem vários caminhos que são interessantes, mas o que eu acho mais importante de tudo é não, entre aspas, desperdiçar dinheiro aplicando em coisas que não são do interesse da própria empresa, né? do objetivo da própria empresa. Vou te fazer essa pergunta pelo seguinte: existe uma proposta da prefeitura de pagamento por serviços ambientais de florestas em pé. Qual foi o nosso questionamento? A gente conseguiria enquadrar isso como um projeto REDD+? Eles não conseguiram responder. Entendeu? Tem que falar com uma certificadora. É esse o ponto. Eles não chegaram, eles não têm essa maturação. Não tem. Entendeu? Eles têm um projeto muito bonito, existe algum estudo, mas ainda não existe essa maturação de projeto. Eu diria, em primeiríssimo lugar, é o seguinte: essa floresta já existe, se ela existe, ela vale muito menos. Se você vai implantar uma floresta, ela vale muito mais por várias razões. Primeiro, porque você está trazendo um benefício novo. Segundo, porque uma muda até crescer é o período em que Com ela captura e não intenção. Então, tem que ter um projeto na mão, estudar ele, ver a legislação e a equação financeira disso. Mas tem certificadoras que são sérias e que têm que ser envolvidas nesse processo. Aquele engenheiro que eu falei vai saber fazer isso aí. Aparentemente não tem mais questões. Posso fazer uma pergunta, pode parecer curta, até ficar com vergonha de perguntar, mas assim, eu sou técnica como eles, eu sou do atendimento e nem sempre você tem toda uma noção técnica. Mas eu sempre ouço falar no termo de plantar água, que é o que você estava falando. E existem, por exemplo, muitas fazendas, muitas nascentes. Tem um trabalho que pode ser feito para que aumente essa produção e essa produção seja escoada? É um trabalho viável? Já é pensado? Já é feito? Como geógrafa, como estudioso, o que você diria? Né? Eu não gosto Eles chamam de plantar água, né? Eu não gosto dessa discussão. Pelo seguinte, a quantidade de água que você tem depende também de você ter maciços florestais, mas menos, porque ela depende da chuva na Amazônia, depende de mudança climática, depende de fatores muito mais determinantes do que você ter uma florestinha naquele lugar. Segundo, a água, se você não tem a floresta naquele lugar, a água vai cair e vai escoar, vai se embora, e você não aproveitou ela para abastecimento. Se você tem a floresta, a água não vai cair e ir embora rapidamente. Ela
demora muito para chegar no solo. Isso dá tempo da água, conforme ela foi chegando, a água que foi chegando antes, se infiltrar. E dá tempo de você segurar mais tempo essa água. Ela se infiltrando, ela não fica poluída, não escoa junto com terra, e você consegue aproveitar essa água. Então, a floresta ela tem um papel importante para garantir um melhor aproveitamento das chuvas. É menos determinante para definir a quantidade de chuva que vai cair, ou quase nada determinante para dizer quanta chuva vai cair aqui. Eu digo as nascentes. Mais em torno das nascentes. Mais em torno das nascentes. Não é nem um pouco uma pergunta a ser desperdiçada. Não, é que assim, né? Tem tantas mentes aí, você fica meio. Não, e você trabalha com comunicação social. Você tem que estar ligado. Bom, se ninguém tem pergunta para fazer, eu vou fazer. Agora eu estou danada. Mas eu não vou fazer perguntas, né? Mas trazer aqui só um pouco o diálogo que a gente está tendo aqui com a Estela, como bate com as experiências que ela foi construindo ao longo do tempo, a importância da gente trocar isso aqui. Ela falou do projeto do Jaguaré, que ela nos disse que era o embrião da limpeza do Rio Pinheiros. Esse projeto praticamente foi copiado e colado pela Sabesp, e depois virou o projeto de limpeza do Rio Pinheiros. Outra coisa que você está falando de crédito de carbono. A Estela fez a primeira emissão de crédito de carbono no município do Brasil, vendeu na Bolsa de Chicago, se não me engano. Na Bolsa de São Paulo, quem comprou foi uma empresa de energia suíça. Né? Eu fiquei muito feliz, né, por cuidar do dinheiro e deu uma graninha para nós, tá certo? Mas era com lixo. Era com lixo, com aterro Bandeirantes. Quem vem de São Paulo para cá, né, era os gases recuperados naquele aterro. Né? Bom, fora outras coisas aí que ela falou que eu já não lembro mais. Mas acho que é uma coisa que você falou importante, diz respeito aos dois componentes do saneamento que a gente normalmente não olha: lixo e drenagem. E isso foi projeto, nós discutimos isso aqui, e drenagem quase veio para a Sanasa. Só não veio porque o BNDES ofereceu um financiamento para a Prefeitura de Campinas e eles resolveram fazer o projeto. Nós chegamos a preparar uma PPP, depois eu te mostro lá em cima. Esse é mais complicado porque acho que aqui uma das coisas que a gente precisa avançar aqui no Brasil, e aí eu vou brigar com os engenheiros aqui, mas eu não sou engenheiro, você sabe disso. Eu fico à vontade de ficar brigando, né? Mas talvez o engenheiro do futuro, do Schauf, essa história do separador absoluto, né? Entre drenagem e esgoto. Né? Começou a ruir agora com a concessão do Rio de Janeiro, já que se começa a imaginar a possibilidade de estar em juntos. Né? O mundo inteiro, a maior cidade do mundo, os maiores países do mundo mais avançados, tratam juntos. Jaguaré, a gente, na modelagem, colocou trata junto, tá certo? E quando chove, você faz um bypass na estação de tratamento de esgoto, ali de luz, tá certo? Não é um pecado a gente imaginar isso, tá certo? Né? Aqui a gente separa, né? Tem suas razões, não estou discutindo a razão técnica, existem razões para separar, mas me parece que um país que vem depois, que tem dificuldade de fazer investimento para melhorar o saneamento, deveria começar a pensar, no caso do Rio de Janeiro, fizeram os primeiros 10 anos da concessão do SEDUNIT, não ter o separador absoluto. Eu acho que isso vai acabar ficando
permanente, né, para limpar a Baía da Guanabara. Né? Mas é uma coisa que a gente precisa começar a avançar, principalmente porque aqui a gente não tem recursos para drenagem. Né? Esse era um dos grandes problemas que a gente imaginava quando a possibilidade de assumir, é que a gente tem que cobrar pela drenagem. Quando você fala cobrar pela drenagem, você fala de mais taxa, mais tarifa, como que seja, e que o usuário vai pagar por isso. Né? Embora já tenha previsão legal, não tendo 14.026 do marco legal, mas eu quero ver quem vai ser a primeira cidade a implementar. Aposto que vai ser Porto Alegre, mas vamos ver o que vai acontecer. E o outro ponto é o do lixo. Né? Esse é mais fácil, porque já se cobra pelo lixo na maior parte do Brasil. Né? A gente também chegou a pensar na hipótese da Sanasa entrar, mas acabou que o governo do estado está fazendo uma concessão e o município aderiu a essa concessão, chama resíduos SP, que vai juntar os municípios e vai tocar sozinho. Mas eu diria para você que eu acho que em 10 anos a drenagem vai estar aqui na Sanasa, não tenho a menor dúvida disso, porque é o que é racional. Né? É o que é racional, e mais que isso, a gente vai precisar começar a usar essa água das enchentes e reaproveitá-la. Ninguém melhor do que os operadores de saneamento para fazer isso. Eu acho que o maior exemplo que nós vamos acabar juntando drenagem com água e esgoto no Brasil é que os privados começam a se interessar a entrar na drenagem. Né? Eu falo de Porto Alegre porque a concessão de Porto Alegre, se sair do jeito que está previsto, a drenagem já vai estar. Porque drenagem em Porto Alegre já é do SEMAI, já é do DEMAI. Uma parte da drenagem, não é outra, mas uma parte. E aí na concessão que eles estão fazendo, eles estão colocando esta parte da drenagem de Porto Alegre para o concessionário privado que ganha. Então eu acho que começa a ter um interesse do privado. Nós tivemos, nesse caso, quando a gente estudou a PPP, pelo menos 2 operadores de saneamento privado vieram, souberam que eu estava estudando isso, e quero saber o que você está fazendo, porque a gente pode ter interesse em participar, etc. Então, acho que isso vai avançar no Brasil nos próximos 10 anos, eu não tenho dúvida. Né? Eu acho que o lixo talvez fique um pouco mais para trás, mas faz todo sentido, principalmente quando a gente começa a pensar na possibilidade de geração de energia, né? E juntar isso com as possibilidades que o tratamento de esgoto traz em termos de geração de energia também, de gás, etc. Então, acho que esse quadro vai demorar um pouco ainda para fechar isso no Brasil, mas acho que no horizonte de 10 anos a gente vai avançar para isso, não tem a menor dúvida, e essa NASA seguramente não vai ficar para trás. Aqui tem uma outra vantagem, que é o pessoal entusiasmado, que abraça os desafios, tá certo? Né? E sabe dar conta dos desafios. Né? E a melhor coisa que eu aprendi aí nesses quase 5 anos que eu estou aqui é desafiá-los, certo? Entendeu a resposta. E rápido. Então, tem mais alguma pergunta? Se não tem, eu queria agradecer a Estela, obrigado por ter vindo.